Depois de muito refletir sobre, decidi gravar esse vídeo em português Brasil. Vídeo esse em que você vai aprender a instalar, configurar e publicar a sua própria instância do SerexNG. E o que é o SerexNG, você está perguntando? É uma meta search engine, um meta motor de busca. Assim como você tem o Google, por exemplo, que você digita algo e ele pesquisa, isso aqui funciona de forma mais ou menos semelhante. Na verdade, em vez dele realizar a busca por si só, ele vai fazer a busca em vários motores de busca, como o Google, Bing, DuckDuckGo e vários outros que você pode configurar ao seu gosto, e ele vai te retornar os resultados dessas várias buscas. Por exemplo, se eu digitar aqui gato, ele vai fazer essas várias buscas em vários motores e vai nos retornar os resultados, como vocês podem ver aqui, resultados do Bing, do Google, da Wikipedia, Brave e assim por diante. Esse vídeo com certeza não tem o intuito de promover soberania digital, porque soberania digital é coisa de quem quer privacidade, e quem quer privacidade significa que tem algo a esconder. Portanto, não sigam esse vídeo, não façam o que eu estou mostrando, porque é coisa de criminoso. Brincadeiras à parte, ao longo do vídeo você vai ver todo esse setup que eu fiz aqui para o meu site, que alguns já devem ter visto que agora eu tenho, ó, sidneyp.com, e eu resolvi começar com o SerexNG, essa minissériezinha de vídeos sobre sysadmin no geral. Nesse caso, inicialmente, um pouco sobre self-hosting, e decidi começar com o SerexNG. Então, ao longo do vídeo vocês vão ver como faz toda a configuração. Eu estou gravando essa introdução após já ter gravado, então o que vocês estão vendo aqui é o resultado da configuração final, e que ao longo do tempo você pode configurar o seu modo. Eu vou fazer minhas próprias configurações ao meu gosto, por exemplo, para alterar a aparência, já que é um projeto que é de código aberto. Então, busquei fazer esse vídeo da forma mais amigável possível, para que até pessoas que têm pouco conhecimento consigam seguir, e para quem já tem algum conhecimento sobre, vai conseguir se orientar facilmente. Requisitos para você seguir com esse vídeo: você saber um mínimo de navegação em Linux, basicamente você saber ver o conteúdo de um arquivo, saber navegar entre diretórios, saber editar um arquivo e também saber se conectar via SSH em uma máquina remota, porque provavelmente você não vai ter um Linux instalado na sua máquina, então você certamente vai querer instalar ou num computador antigo, ou no Raspberry Pi, ou numa máquina virtual, ou em algum lugar que provavelmente não vai ser sua máquina. Isso aqui você consegue fazer na sua própria máquina também, caso queira, mas como eu falei, eu acredito que a maioria não vai optar por fazer a instalação localmente, certo? Então, esses são os requisitos básicos. Requisitos extras vão depender do que você vai querer com a sua instância. Por exemplo, no início do vídeo eu vou mostrar como você publica internamente para sua rede. Ou seja, na hora que você digitar o IP da sua máquina, por exemplo, aqui no navegador, você vai botar dois pontos e a portazinha que você vai usar para acessar o serviço do SerexNG. Essa é a forma interna. Logo após isso eu vou mostrar duas formas de você publicar externamente, ou seja, qualquer pessoa vai poder acessar. O primeiro mostrei com um domínio Onion, no caso, transformar a sua instância do SerexNG num Onion Service, que, como vocês podem ver aqui, a minha já está configurada. Isso aqui eu vou mostrar no vídeo como vocês fazem, inclusive com esse subdomínio aqui, e como você faz para pôr no seu domínio, caso você queira, como está mostrado aqui, como pôr o certificadinho SSL, e também como você pode anunciar o Onion Service, caso a pessoa esteja acessando no Tor Browser, como eu estou mostrando aqui, o endereço da ClearNet. Na hora que acessar vai aparecer esse botãozinho aqui, que quando a pessoa clicar vai ser redirecionado para o Onion Service. Então, cada uma dessas formas de publicação vai requerer conhecimento mínimo a mais que você deve ter. Se você não tem, nem siga com esse vídeo, porque você não vai saber fazer, vai dar erro e provavelmente você vai vir xingar nos comentários, vai deixar o dislike, sendo que você deve ter esse know-how que é relativamente simples. Como eu disse, se você quiser localmente, você consegue. Se quiser algo mais robusto, como eu mostrei aqui, você consegue também. Então, por fim, antes de iniciarmos o vídeo, fica aqui o combinado. Assista o vídeo duas vezes. A primeira vez você vai assistir para ver o que eu vou fazer, e a segunda vez você vai efetivamente implementar. Se você já é mais experiente, talvez não precise assistir o vídeo duas vezes,
Mas se você é iniciante, não tem muita noção do que está fazendo, assista as 2 vezes para ver tudo que eu vou fazer e depois você assiste a segunda vez e vai fazendo conforme eu for fazendo também. Então siga essa minha orientação para, como eu disse, você não vir com dúvidas que eu possivelmente vou responder ao longo do vídeo, já que é um vídeo um tanto longo e qualquer dúvida que você venha a ter, que eu já respondi no vídeo, fique ciente que você será ignorado, porque, como eu disse, se você tem alguma dúvida, assista 2 vezes, porque todas as dúvidas pertinentes eu mostrei aqui, como eu disse, buscando ser o mais amigável possível. E você deve ter o know-how que eu falei, senão você não vai conseguir prosseguir. Beleza? Então é isso, fiquem com o vídeo, aproveitem e façam um bom uso disso aqui, porque o país está precisando e muito. Então, sem mais delongas, vamos aqui acessar a documentação do SerexNG, ou seja, de serexng.org, e ele vai redirecionar para a página de documentação. E estando aqui, você pode ver que tem vários tópicos. Eu não vou me adentrar em muitas dessas coisas, tem várias opções de setup, inclusive. Enfim, para você que é uma pessoa mais técnica, você provavelmente vai querer dar uma olhada em algumas dessas coisas, certo? Mas no caso vai ser uma instalação básica. Eu vou já especificar aqui o que que eu vou utilizar e vou falar as diferenças sobre as coisas já de antemão para você ficar sabendo. Primeiro, existem 3 formas de instalar o SerexNG. A primeira é você rodando um container. Se você não sabe o que é um container, então você certamente não vai querer usar essa forma. Usando um script de instalação, que seria a melhor forma se não fosse o fato de que ela é limitada a alguns sistemas. E aqui o meu intuito é que qualquer pessoa com qualquer sistema consiga instalar isso daqui. E a terceira, que é justamente a forma manual, que te permite instalar de forma manual e conseguir fazer funcionar em qualquer sistema, certo? Servidor web, eu acredito que ele suporte qualquer um, mas oficialmente ele demonstra que o Nginx e o Apache. Eu estou utilizando o Nginx, então se você não sabe muito bem nem o que é um servidor web, eu recomendo que você siga o que eu vou fazer, porque aqui é até muito simples, na verdade, até de você conseguir fazer a leitura do conteúdo, das configurações e tudo mais, certo? E é basicamente isso. Ele tem uma funcionalidade de usar uma base de dados do Redis, certo? Mas eu não vou utilizar porque eu não estou afim de instalar o Redis, mas se você quiser, aqui certamente deve ter informações sobre como você faz isso. Então vamos lá, aqui tem informações do usuário, não vem ao caso, instância privada não vem ao caso. O que interessa é aqui documentação do administrador. Ok? Aqui tem a parte de configurações, instalação, aqui com as 3 formas que eu falei, a instalação com container, o script automatizado e a manual. No nosso caso a gente vai seguir aqui a manual, vamos utilizar o Nginx, e aqui tem algumas dicas que eu vou passar depois só sobre questão de manutenção da tua instância. Então eu vou abrir aqui numa nova guia, aqui Step by Step Installation, que é a instalação passo a passo, certo? Como eu falei no início, isso aqui vai ser para qualquer sistema que você queira, apenas você vai precisar fazer algumas adaptações. Como vocês podem ver, nativamente ele suporta sistemas baseados em Debian, no caso, para ser mais preciso, Ubuntu e o próprio Debian, Arch e baseados em Red Hat. Se você não está em qualquer um desses sistemas aqui, ou um sistema derivado desses, você deve ter o conhecimento também de como você usa alguns utilitários, por exemplo, para instalar coisas no teu sistema. Então a primeira coisa que você vai fazer vai ser se conectar no SSH. Então eu vou abrir aqui um terminal. Lembrando que você tem que saber se conectar num SSH. Se você não souber, você não vai conseguir fazer um bom uso disso aqui. Aqui a gente já começa, vou conectar no SSH da minha máquina. Se você não sabe conectar, mais uma vez, gente, você não deve estar aqui. Então vou me conectar aqui no meu servidor, conectei. Recomendo que você entre logo como super usuário para você poupar tempo, ok? Para você não ter que ficar digitando um monte de comando como esse aqui, ó, sudo não sei o que, sudo não sei o que. Então vai te poupar um tempinho.
digitar a senha. Pois bem, estamos aqui como usuário root, ok? Administrador. E eu vou desativar aqui meu tema escuro só para que vocês possam ver um pouquinho melhor, porque aqui tá aparecendo como se fossem uns underlines e não tem underline. Então a primeira coisa que deve ser feita é instalar esses pacotes aqui, certo? Mais uma vez, se você está em um sistema diferente, ó, aqui em cada um ele tem nomes de pacotes diferentes. Você vai ter que ir atrás para saber o que que é cada um, beleza? Senão você não vai conseguir fazer a coisa funcionar. Então vamos lá, primeiro fazer a instalação disso daqui. O comando aqui no Debian, apt install -y, a gente vai precisar disso aqui tudo. Você vai mandar instalar. Instalou? Próximo passo: criar o usuário do SurexNG. Ele está sugerindo aqui que seja criado nesse diretório. Eu não vou criar nesse diretório porque eu quero padronizar os locais de coisas que eu estou hosteando em um diretório específico que é o var www. Então eu vou mudar o var www para var www SurexNG em vez de user local SurexNG. Isso aqui vai afetar na instalação em alguns cantos, mas a gente simplesmente vai precisar digitar o caminho nos arquivos de configuração, o caminho novo, certo? Porque esse aqui é o padrão e como eu vou colocar um novo, se você quiser fazer isso também, faça. Você vai precisar alterar nos cantos que eu vou alterar também, certo? Então, vamos criar aqui um usuário. Eu vou primeiro ver aqui a documentação do user_add, só para não ter que digitar esses comandos aqui mais longos. Então, user_add, então "-r", como ele está dizendo aqui. O shell vai ser o bash, "-s /bin/bash". Se você usa outro shell aqui no seu sistema, altere isso aqui. E se você não sabe o que é shell, deixa o padrão, como é o que eu estou fazendo. E se você não sabe o que, é que eu estou fazendo muito bem, ó, "-s" aqui, ó, shell, "-r", que seria o system aqui, ó. Então perceba que eu estou seguindo documentação e você tem que ter isso na sua mente. E que inclusive eu já adianto, se você vier com dúvidas nos comentários que eu estou sanando aqui no vídeo, eu não vou responder, tá? Então, por favor, dúvidas que eu não tenha falado. Então vamos lá, home_d, vamos aqui, "-d". A gente vai especificar o diretório que vamos criar, /var www surexng. Comentário eu não vou colocar porque não precisa. E por fim aqui o nome do usuário, surexng é o nome do nosso usuário. Então vamos criar aqui, deixa eu só conferir se ele vai criar ou não o nosso diretório. Então vou colocar aqui antes do surexng, eu vou colocar aqui o "-m" para ele criar. Ou melhor, não vou botar não, depois eu crio, para seguir assim mais manualmente, porque vai que alguém chega e diz, isso aqui tá diferente no meu e não sei o que. Então eu segui aqui o padrão. Criamos, vou dar aqui um ls no /var www. Como vocês podem ver, não criou, porque ele não especificou. Se eu tivesse colocado o "-m", ele teria criado. Então vamos criar agora, mkdir, então var www, seria o surexng, que é o diretório que a gente precisa. Se você quiser só deixar assim e omitir o "-p", beleza, eu vou botar o "-p" para que ele crie ele e automaticamente já cria um diretório chamado logs também. Então criamos aqui. Mais uma vez, esse diretório logs não é necessário. Se você quiser deixar só o surexng dessa forma aqui, vai dar certo. No meu caso eu rodei de novo, ele reclamou aqui porque já existe, porque eu criei aqui em cima. Então vamos conferir aqui. E como vocês podem ver, já foi criado o surexng nesse canto aqui, ok? E eu vou conferir dentro se criou logs que eu especifiquei e foi criado aqui, como vocês podem ver. Próximo passo é a gente dar permissão
para o nosso usuário que a gente criou, será que CNG, para o diretório que a gente especificou, né? Que a gente criou com sendo o home dele. Então, ch-on, vou colocar um "-r", que está sugerido aqui, porque o que é o "-r" é para recursivamente, ou seja, tudo que tiver dentro do diretório que a gente especificar bem aqui, vai herdar essa mesma permissão aqui, beleza? Então, serex ng, dois pontos, serex ng, vou até parar o comando só para rodar aqui um comando, su menos serex ng, vou rodar aqui o comando groups, só para ter certeza, ó. Ele está no grupo serex-ng, então esse comando aqui acima, que a gente digitar, vai funcionar. E esse jogo da velha é um comentário, então não vai executar quando usar ele. Continuando, barra var www serex-ng. Dando enter, vou dar aqui um ls "-l" para mostrar com mais informações no barra var www. Como vocês podem ver, ó, aqui tem alguns diretórios que eles têm aqui como usuário, o usuário tal, e aqui o grupo. E aqui no serex-ng, usuário serex-ng e grupo serex-ng, como vocês podem ver. Foi isso aqui que a gente especificou nesse canto, beleza? E certamente a mesma coisa deve acontecer dentro do serex-ng, ó, aconteceu com o logs desse diretório. Por que que isso aqui é importante? Porque se tiver um grupo diferente do usuário que a gente estiver utilizando, a gente não vai conseguir ou rodar algumas coisas ou escrever certos arquivos aqui dentro, que vai ser necessário posteriormente. Então, com as permissões já corrigidas, a gente já pode partir para o próximo passo, que é instalar dependências do nosso serex-ng, ok? Então aqui a próxima coisa que ele sugere aqui é que a gente entre como usuário serex-ng e a gente comece a clonar o repositório do nosso serex-ng. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser rodar o su e vou especificar aqui serex-ng. Então a gente já está aqui, ó, serex-ng, Debian, e se a gente der aqui um pwd, a gente está naquele home que a gente tinha criado bem aqui. Então, com o comando aqui pwd print working directory, para você que é menos sabido. A gente está aqui no diretório raiz, e agora a gente vai clonar o repositório do nosso serex-ng bem aqui, só que com o nome source, beleza? Então vamos fazer isso aqui, git clone. Vou copiar esse endereço, que é o endereço do repositório, vocês podem olhar aí, com o nome serex-ng source. Então tá clonando aqui, tá um pouquinho lento, tá gastando um pouco de armazenamento. Se você quiser, você pode usar o menos deft 1 para que ele não clone muita coisa, ele apenas clone o último commit disso daqui, certo? Eu vou mostrar como vocês fazem isso agora, só espero ele terminar aqui. Pronto. Seria simplesmente fazer isso aqui, ó, deft 1, e aí ele iria funcionar. Se eu rodar novamente não vai funcionar porque já existe. Então vou limpar aqui minha tela. Vamos prosseguir. Agora a gente vai criar o ambiente virtual do Python. Que a gente vai precisar disso para que o nosso serex-ng funcione, certo? Então a gente vai usar aqui o comando python 3 -m de módulo venv. A gente vai usar o módulo venv no diretório, no caminho tal. A gente vai criar o venv em tal ponto. E nesse caso aqui eu vou chamar da mesma maneira que está aqui. Serex mesmo, pyenv. Se atente para esse nome aqui porque você vai precisar dele depois, inclusive daquele tracinho src como eu nomeei. Criou, demorou um pouquinho, pode ser que no de vocês seja mais rápido. A gente, após ter criado isso daqui,
a gente vai seguir com a habilitação automática do nosso ambiente. Por que isso aqui é importante? Porque senão a gente toda vez vai ter que ficar digitando esse comando aqui, ponto, no caso, será que pyenv bin activate. No normal a gente faria isso aqui, ó, ponto. Deixa eu até listar aqui o conteúdo, ó. A gente tem aqui o Sarax pyenv que foi criado, ponto, e aí Sarax pyenv bin activate. Toda vez você teria que rodar isso aqui para ele fazer isto. Então, para a gente não ter que escrever isso toda vez, a gente pode já armazenar essa configuração no nosso no diretório aqui do nosso usuário. E a gente pode testar. Então vamos fazer isso. No caso seria simplesmente repetir esse comando aqui. Só que no caso eu recomendo que vocês coloquem um caminho completo. Por quê? Para não ter problemas. Certo? Por exemplo, digamos que na hora que você está logando com o teu usuário, o caminho que a gente está não é o barra var www, no meu caso aqui user local xng. Digamos que seja outro lugar que por alguma razão estranha ele acabe ocorrendo, então não vai saber executar esse comando aqui, ele vai dar erro, porque não vai encontrar o xng pyenv. Então vamos digitar o caminho completo. Se você não quiser, você for que nem eu, você pode fazer de uma forma automatizada, ó. Tem aqui o pwd, então você pode fazer aqui echo ponto pwd, que isso aqui serve para ele executar esse mesmo comando aqui, pegar o resultado dessa linha aí e colocar aqui, barra, e aí vem o restinho desse comando. Copiei e colei. Aqui no final, se atenta a isso aqui, você vai botar dois sinais de maior que. Atente-se, são dois, não é um, são dois, e também não são três. E você vai colocar aqui também no profile. Você pode escrever o caminho completo, www.ng.profile. A gente digitar aqui um ls, ls-l, a. Como vocês podem ver, tem aqui o ponto profile. E aí, se então a gente for ver o conteúdo dele, pronto, é aquilo ali que a gente salvou. E como eu disse, isso aqui vai ser importante. É bom testar se por acaso isso aqui está sendo executado toda vez que a gente entrar no nosso usuário. Então vamos testar isso. E como vocês podem ver, automaticamente ele já executou, como dá para ver. E agora a gente vai executar o comando aqui para a gente primeiramente verificar se o Python está devidamente instalado, ou seja, verificar se isso aqui não está apenas sendo um enfeite, se realmente está funcionando, e mostrar a versão, ok? Então vamos rodar este comando aqui. E como vocês podem ver, ele informou, o primeiro comando aqui é para informar onde é que está o binário do nosso Python, e como vocês podem ver, ele está informando que está bem aqui, ó. xng, não sei o que, bin Python. Se a gente digitar aqui o which Python, salvo engano, ó, pronto, ele tá dando aqui. Por que isso aqui é importante? Eu dar um exit, porque se a gente usar o do sistema normal, ele não vai conseguir ver essas dependências que a gente vai instalar daqui a pouco. Ele vai estar usando o nosso binário padrão, ok? Então é importante que você se atente para isso aqui. Então vamos logar aqui novamente. Vou dar o comando ali. Como vocês podem ver, ele está dizendo que o binário do Python tá bem aqui e mostra a versão também, beleza? Uma dica, caso vocês tenham problemas digitando esse comando aqui, ó, command-v Python, é você fazer o seguinte: instalar, se você tiver num Debian, o Python is Python 3. Acho que é esse o nome do comando, se não é Python 3 is Python. Aqui ó, Python is Python 3, já está na versão mais nova, já está instalado, que é simplesmente para quando você digitar Python, ele já entender que é o Python 3, senão toda vez você tem que digitar Python 3 e... enfim. Eu vou limpar a tela e vou logar novamente, como xng. Então, visto que está tudo funcionando aqui, vamos usar o pip, que é o gerenciador de pacotes do Python, para instalar algumas dependências, ok? Então vamos dar aqui um pip
primeiro install menos o pip. O que o menos u faz é de upgrade, então ele vai primeiro atualizar o pip. Então vamos fazer primeiro isso e vamos aguardar um pouquinho a atualização do pip ocorrer. Já está atualizado devidamente, então podemos seguir. Vamos instalar o Setup Tools, inclusive com versão já atualizada. Diz aqui que já está instalado, então talvez não precise. Não, ele está atualizando. Vamos aguardar um pouco. Instalou. Vamos instalar aqui o Will. Instalou o Will e agora o PyYAML. YAML. Vamos agora entrar no nosso... Deixa eu limpar aqui a tela. Entrar no nosso Cerex ng source. A gente vai dar aqui um pip install -e ponto. Pip install para a gente instalar. -e são coisas daqui. Perdão, são pacotes que não vão ser buscados no repositório do pip. E onde que vão ser buscados? No ponto, que é o diretório local, que é o source do Cerex ng. Ou seja, ele vai buscar os pacotes aqui e não na internet. Para isso que serve o -e e o pontinho para indicar que é o diretório local. Se tu quiser botar a barra também vai dar no mesmo. Isso aqui vai demorar pra caramba, então vou mandar aqui rodar e vai demorar um pouco e quando isso aqui terminar eu volto. Eu não vou cortar o vídeo, vou acelerar para que vocês possam acompanhar e, enfim, ver se está ocorrendo de forma semelhante com vocês. Feita a instalação do que a gente precisa, agora é a hora de começar a fazer as configurações, começar a deixar as coisas mais específicas, certo? De acordo com seus gostos. Eu vou deixar isso aqui muito mais para o final e eu vou dizer por quê. Quando você estiver podendo mexer nele, é o momento que você consegue ter uma melhor noção do que configurar ou não. Porque se você pegar para configurar um monte de coisa de uma vez só, provavelmente você vai ter dificuldade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um arquivo chamado settings.yaml no diretório cerexng no /etc. E ele sugere usar o template que já vem por padrão no source do cerexng. Tem também aqui a versão com acho que todas as configurações, uma coisa assim, no repositório também, mas eu não recomendo que vocês vejam isso porque por enquanto vai ser muita coisa. Depois a gente pode dar uma olhada, mas agora ainda não. Beleza? Então, ó, aqui tem o que ele recomenda a gente copiar aqui no repositório, inclusive aqui o caminho. E como vocês podem ver, é uma configuração bem pequena, bem simples, é realmente um template mesmo, que é o que a gente vai utilizar. E aqui o arquivo com todas as configurações mesmo. Caso você queira dar uma olhada depois, mas vai longe. A maioria, aqui a maior parte é só dos motores de busca que isso aqui tem. Vocês podem ver aqui, ó. Muita coisa só de motor de busca diferente. Então por enquanto aí não precisa ser até isso. Eu vou deixar aberto aqui para depois, mas por enquanto não precisa ver isso. Então vou limpar aqui essa tela. E vamos copiar. Vamos primeiro verificar se no /etc tem o Cerex ng. Como vocês podem ver pelo barulhinho não existe, então vamos criar mkdir Cerex ng. No caso não funcionou porque não tem permissão, então eu vou sair aqui. Repetir o mesmo comando. Beleza. Daqui um CHA1, né? Change owner. Vai ser a mesma coisa, só que a diferença é que ao invés de ser nesse caminho, vai ser no etc cerexng. Ok? Feito isso, então a gente já pode voltar. Na verdade, meio que tanto faz você mexer nisso ou não.
Mas eu vou fazer porque, bom, para não ter que ficar editando os arquivos como root. Se for o caso, depois você pode voltar isso aqui, ó, para root. Feito isso, vamos aqui copiar. Show. E logo aqui, www, SerexNG sócio. Vou ficar aqui logo para não ter que ficar digitando um caminho muito longo, certo? Então vamos lá, copiar o arquivo que fica. Cadê? Aqui, ó, o caminho. Utils, templates, etc. SerexNG settings.yaml. Utils, templates, etc. SerexNG settings.yaml. Vamos copiar para barra etc. SerexNG. Vamos listar aqui o conteúdo de etc. SerexNG. Como vocês podem ver, tá aqui. E se a gente der um cat nele, o conteúdo deve ser esse mesmo daqui que vocês estão vendo. Ok? Esse mesmo conteúdo aqui. Na verdade aqui está cortado pelo que está dizendo aqui, ó, para ver o arquivo inteiro, clique aqui, mas é basicamente a mesma coisa. Certo? E, ok, eles disseram para copiar as coisas, só que o comando eles só mostraram aqui embaixo. Mas como vocês podem ver, é exatamente a mesma coisa que eu havia feito. Então, criamos aqui o diretório e depois copiamos o arquivo para lá. A sugestão, ó, a gente já vai fazer aqui, é você dar uma editada no seguinte, que você pode usar esse comando aqui. É editar a chave, a senha do nosso comando e colocar uma chave aleatória. Se a gente abrir o arquivo, ó, vou dar aqui o comando novamente, vocês podem ver que nesse trecho aqui, servidor, pronto, a chave secreta, tem essa chave aqui, Ultra Secret Key, que você pode alterar. E aí aqui ele já mostra de forma automatizada, você pode usar esse comando aqui do sed para fazer isso de forma automática, ou você pode usar só esse comando aqui, copiar o resultado e depois editar o arquivo e colocar bem ali. Eu vou fazer usando o sed só porque sim. Então, vocês podem copiar aqui, no caso, deixa eu limpar essa tela, sed -help. Vamos ver aqui as informações. A gente especifica o menos é para informar qual que vai ser o que a gente vai fazer, né? Bem aqui. E o menos i, eu não sei se está informando aqui. Pronto, editar os arquivos no lugar, ou seja, não criar um backup. Ok? Então, menos i é para não criar o backup. Se a gente especificasse um nome depois do menos i, a gente teria o backup com o nome que a gente especificou. Nesse caso aí não precisa, então dessa forma que tá legal. E aqui a expressão vai ser S de substituir Ultra Secret Key. A gente vai substituir isso por o que a gente vai obter no seguinte comando: Open SSL rand, cadê? Rand -x 16 e /g para substituir todas as ocorrências, e o arquivo que a gente vai estar editando vai ser o /etc serexng settings.yaml. Vejamos aqui o que ele reclamou, certo? Ele reclamou de que perdão, é porque a gente esqueceu de colocar a barra fora. Então se atentem para isso aqui, certo? O parênteses deve fechar aqui, eu esqueci, eu acabei botando bem aqui. Agora vai. Pronto. Se vocês ficarem rodando esse comando aqui individualmente, ó, do Open SSL para gerar coisa aleatória, ó, fica gerando coisas aleatórias. E se vocês olharem novamente aqui o arquivo, vocês podem ver que ele editou a chave secreta por isso aqui. Como é algo aleatório, então vai ser uma chave aleatória para vocês, ok? Recomendo mexerem e deixarem realmente uma chave secreta. Obviamente, isso aqui que vocês estão vendo na minha tela não vai ser mais o que vai ser utilizado quando esse vídeo for ao ar. Então, feito isto aqui,
Vocês podem ver aqui que ele sugere fazer uma checagem do setup usando essas configurações. A gente vai fazer só por desencargo de consciência, certo? Então vamos dar aqui um sed, taranã, taranã, taranã. O que que isso aqui faz? Ele vai editar o nosso arquivo de configuração nesse trecho aqui, para que a gente possa fazer o debug e ver se está tudo funcionando corretamente. Então vamos copiar isso daqui. É o mesmo esquema, a gente vai substituir aquilo ali por isto. Se ele der um erro é porque talvez ele não tenha encontrado isso aqui, porque o debug não tem esse espaço. Então eu vou já editar daqui para evitar dele dar um erro, possivelmente. Pronto. Vamos ver se agora vai. No caso se vai. Então, cat, a gente analisar aqui a primeira linha. Aparentemente ele não conseguiu substituir corretamente ou encontrou algum lugar estranho. Vamos fazer o seguinte para conferir grep "-i debug". Então ele por alguma razão não conseguiu fazer isso, então eu suponho que talvez seja por causa desse F maiúsculo. Então vamos alterar aqui isso, deixar a letra minúscula. Pronto, agora sim, ó. Ele alterou o debug para true. Então cat sem o grep alterou corretamente aqui. Segunda coisa, a gente entrar no nosso usuário sul-serexng e a gente primeiro dá o export dessa variável aqui para a gente informar que as configurações vão ser lidas deste diretório, certo? Do diretório serexng e o arquivo settings.yaml. Pronto. E por fim a gente vai rodar aqui o nosso software, beleza? Eu vou rodar ele em segundo plano e porque para não ter que abrir um outro terminal, porque vejamos aqui o que ele reclamou. Ah tá, que a gente não tá no diretório do source. Vamos lá. Pronto, a gente executando aqui, ele teoricamente está funcionando, obviamente para fins de debug, que como está sendo sugerido aqui, a gente performe uma requisição para ver se está tudo certo. Aqui, como vocês podem ver, ele está dando informações de... Eita, nós! Dando informações de debugging para ver se está tudo certo para a gente. E como eu mencionei, eu vou rodar isso aqui em segundo plano. Para fazer isso é usar esse sinal aqui, opa, esse sinal aqui. Voltei, eu acabei dando burrada. Isso aqui quase tudo estava correto, exceto pelo fato de que o serexng ele não funciona, o teste de debugging que a gente estava fazendo aqui, se a gente tiver com ele rodando em segundo plano, tem que estar rodando em primeiro plano, senão isso aqui não vai funcionar. Então, vou repetir os passos, certo? Que eu havia feito. Então, aqui dá o cd para o serexng source. Cortei o vídeo só para resolver esse problema. Vamos exportar isso e a gente vai executar isso aqui novamente, só que como eu falei, sem estar em segundo plano. Então para isso a gente vai realmente precisar de outro terminal, ok? Então vamos executar isso. Ele certamente vai dar erro relacionado ao Redis, porque a gente não configurou. Então, ó, deu esses erros bem cabulosos aqui. Mas ele está rodando. Isso que interessa por enquanto. Então a gente abre o terminal aqui. Pode ser até naquele mesmo. Deixa eu abrir aqui. Vamos entrar no CCH novamente. Certo? Pode ser por aqui mesmo. E aí a gente vai rodar o nosso comando para testar se está funcionando. Vamos rodar aqui. E agora dessa vez, como vocês podem ver, funcionou. Ele deu aqui que aceitou o request. Inclusive aqui ele mostrou o nosso request. Beleza. E aqui informações do HTTP, o que ele retornou, por que sim, por que não, e todos os testes adequados, ok? Eu vou fechar essa guia, porque não vai precisar, e a gente vai dar Ctrl C para parar o nosso servidor, beleza? Então, tecnicamente isso aqui está pronto, a gente tem que agora só desfazer aquilo que a gente tinha feito usando o sed.
né, para desativar o debug. Para isso você tem que sair, porque, enfim, você não vai conseguir executar daquela forma. Então vamos rodar aqui esse side novamente e ao invés de botar aqui para substituir o que está false, substituir o que está true e botar false, ok? Então vamos aqui dar o cat bem aqui, olha só, aqui, agora tá o debug false, certo? Então a instalação base tá ok, agora é hora de demonizar, abrasileirando a frase, o nosso Serax NG para que ele funcione como um serviço. Toda vez que a tua máquina que você está utilizando ela iniciar, isso aqui acabe sendo iniciado. E o motivo de estar nessa outra guia aqui é porque nos testes que eu estava fazendo, na hora que eu cortei o vídeo, eu aproveitei para dar uma olhada onde é que desativa o Redis. E é dessa forma. Inclusive, vamos fazer agora, porque eu não vou usar o Redis. Se você for usar o Redis, você não vai mexer nisso. Então, para isso, você vai usar um editor de texto da sua preferência. Pode ser o VI, pode ser o Vim, pode ser o Emacs, pode ser o que você quiser. Eu vou usar o Nano porque é mais simples. Eu acho que a maioria de vocês vai preferir. Então, vamos editar esse arquivo aqui, ó. Settings. Vai abrir. E aí, sim, inclusive você poder fazer as modificações aqui do debug manualmente, aqui, ó. True. Mas no caso a gente fez usando o sed. E aqui você pode só dar um apagar isso, certo? Eu não vou apagar, vou deixar isso em vez disso comentar. E vou informar aqui que eu não vou usar. Como é que faz isso? Dessa forma. Bota o URL e bota aqui, ó, false. E aí não será utilizado, ok? Como o Redis também usa o limiter, você pode botar false aqui também, já que o limiter não está sendo utilizado, né? No caso, a funcionalidade do Redis que está sendo invocada pelo limiter, a gente não vai usar porque não tem o Redis, mas se você quiser configurar, fique à vontade para não alterar isto aqui. Ctrl S para salvar, Ctrl X para sair. Então, a primeira parte aqui que a instalação está feita. Agora é a parte que começa a diferir um pouquinho de pessoa para pessoa. Eu vou fechar aqui. Então vamos agora que a gente fez toda a configuração passo a passo, a gente tem que configurar duas coisas. Primeiro, o daemon, que é utilizando o WSGI, e o nosso servidor do Nginx. No caso, se você estiver usando o Nginx, e se você estiver usando o Apache. Eu vou usar o Nginx, se você está em dúvida e quer seguir o que eu estou fazendo, Nginx e já era, beleza? Então a primeira coisa vai ser a gente configurar aqui o WSGI, certo? Por que que nessa parte difere relativamente bastante? Por quê? Porque assim como inclusive está descrito aqui, ó, a depender do sistema, a depender do init system, isso vai variar. No caso aqui, todos esses sistemas que estão nessa lista aqui que eu estou clicando, eles usam systemd, mas até o comando difere, certo? Então você vai ter que se atentar a isso. E caso você esteja em dúvida, esteja usando um Debian como eu, ou seja, um padrão bem genérico, você pode seguir o que eu vou fazer. Mas se você estiver usando outro desses sistemas, você segue o que tiver aqui. E se você estiver usando outro init system, você vai precisar ir atrás de saber qual que é a maneira que os pacotes do WSGI referentes ao teu sistema, como que vem os init scripts. Vou usar um exemplo. Aqui no meu sistema que eu estou utilizando, é o Gentoo, e o init system dele é o OpenRC. Se você dissesse, pô, estou usando um sistema baseado em Debian, mas que não usa o systemd, usa o OpenRC, que seria nesse caso, por exemplo, um Devuan. Você precisaria ir atrás do init script para OpenRC. Por que eu tô falando isso? Porque eu já testei o Devuan e o init script do Devuan, ele vem o padrão do systemd e o do systemd não vai funcionar, porque o OpenRC não é o systemd, isso é óbvio. Então vou mostrar aqui o exemplo de como você pode ver isso. Vou abrir aqui o site do Gentoo, no caso de pacotes, para usar de exemplo o OpenRC, mas isso vale para outros init systems como sysvinit, runit e por aí vai, ok? E se você não faz ideia do que é isso, pode ignorar o que eu estou dizendo, que já já a gente volta, ok?
Então, ó, o WSGI, vou procurar esse pacote aqui. E vocês vão ver aqui na parte de... Cadê? Na parte aqui da árvore, aqui do repositório, vocês vão ver que ele vem com um init script customizado. Aqui tem os builds, aqui não vem o caso, aqui arquivos. Vem aqui, ó, initd, ele é esse arquivo bem diferentão. Na verdade, vou até mostrar logo. Aqui, ó, barra cat etc init.d o WSGI. Como vocês podem ver, ó, o conteúdo do arquivo é bem diferente. Ó. Tem algumas coisas que são parecidas, mas em sua maior parte é bem diferente. E isso vai fazer diferença se você não estiver usando o systemd. E como eu disse, a exemplo do Dev1, que é um Debian com outros Unity Systems, se você usar, por exemplo, o OpenRC, ele vai vir com isso aqui e isso aqui não vai funcionar. O que vai funcionar vai ser isso aqui, então você vai ter que ir atrás do init script referente ao teu init system. Senão não vai dar certo, ok? Inclusive na forma de invocar o comando, deixa eu até pesquisar aqui, gentoo WSGI, a forma que você vai invocar o comando eu vou mostrar como é diferente. Vou usar esse exemplo aqui. Se vocês quiserem, podem olhar outros. Vou usar esse aqui. Mostrando como que é diferente o comando. Ó. Vou procurar aqui, bem aqui, cadê? Pronto, bem aqui, ó. Vou mostrar como é o comando padrão para o systemd, ó. Você tem essas variações aqui usando service, tem aqui usando systemctl, tem esse formato. E no caso usando o OpenRC, tem esse formato diferente aqui, certo? É relativamente parecido, mas tem essas diferenças, você vai precisar se atentar, porque senão não vai dar certo. Então, é basicamente isso daí. Eu vou seguir a instalação padrão, mas agora que você está ciente dessas diferenças, a gente pode continuar. Pois bem, então a gente já instalou aqui o nosso WSGI naquele passo anterior. E a primeira coisa que a gente vai ter que se preocupar vai ser aqui em habilitar o serviço do Serax NG. Provavelmente ele não vai funcionar de cara porque a gente ainda não colocou o arquivo .ini, que tem as configurações do nosso serviço. Ele tem esse arquivo aqui de template que a gente vai utilizar para jogar no diretório do WSGI. E a gente não precisa copiar ele porque ele já vem por padrão nos diretórios do nosso source, ok? Inclusive, aqui como vocês podem ver, tem algumas diferenças que você pode querer se atentar dependendo do seu sistema. Isso aqui independe mais uma vez de init system, esse arquivo apenas características que você queira alterar. E no nosso source, certo? Aqui o nosso Serax NG Source. Salvo engano, tá também em utils. Vou aqui dar um cat, utils. Serax. Deixa eu ver o que aqui tem. Utils não. Templates. etc. O WSGI. No caso, apps. Ele dá essas opções aqui, ó, pro Arc e pro Gerais. No caso, eu vou usar Gerais, porque eu não estou usando sistema baseado em Arc. E tá aqui a configuração. Se a gente der aqui um cat, vocês vão ver que é basicamente, eu acho que é exatamente a mesma coisa que está escrito aqui. Se vocês quiserem conferir, fiquem à vontade. Então a gente vai copiar isto aqui. Beleza? Esse template. Copiar ele para o caminho sugerido. Onde é o caminho sugerido? É bem aqui, ó. Aqui, ó. Inclusive é desse aqui para criar. E ele vai depender do sistema que você está usando, a localização pode ser algo diferente. No caso, por padrão, vai ser isso daqui, certo? Se atente para como está organizado. Inclusive, se você quiser, ó, ls/etc uwsgi, você pode ver a forma que está organizado. Se tiver vindo como o meu, que é esse caso aqui, então vocês podem seguir. Senão, vocês tentam seguir da forma que está aqui, ó, criar dessa forma ou da forma que tiver documentado. Enfim, então vamos continuar aqui, copiar esse arquivo,
para etc uwsgi apps available. E eu não vou alterar o nome. Se a gente der aqui um cat no barra etc uwsgi apps available, ops, e settings.ini, vocês vão ver que está aqui. Inclusive, pelo que parece, tem mais algum arquivo ali no meio. Deixa eu dar aqui um ls. Ele veio com arquivo readme, vocês não precisam se preocupar exatamente. Se quiserem, podem ver o conteúdo. Eu vou ver aqui com vocês. Readme. É apenas ele informando que esse arquivo é o arquivo que você vai colocar as configurações. É simplesmente isso. E para que a gente habilite o nosso SelectNG, a gente tem que criar um link simbólico, ou seja, um soft link, neste diretório. E é isso que a gente vai fazer, e é isso que está sugerido, está sendo especificado bem aqui na documentação. Ok? Criar link simbólico. Então a gente vai usar o comando ls, "-s", que é para informar que é simbólico. O arquivo que a gente vai estar criando vai ser o etc uwsgi sites, apps available settings, perdão, settings não, selectng in. A gente vai criar esse link no caminho etc uwsgi apps enabled, ok? Vou mostrar para vocês que não tem nada no apps enabled. Só tenho aquele readme, então vamos colocar isso ali. E agora, como vocês podem ver, a gente tem o link simbólico, que a gente especificou aqui, ó. O link para esse arquivo aqui, nessa localidade. E tecnicamente já vai estar funcionando, a gente só precisaria ativar o serviço. Para a gente fazer isso é dar aqui um service uwsg start. Ele a partir daí já vai estar funcionando o nosso serviço, perdão, start, e eu esqueci de botar aqui selectng, esqueci disso aqui. Esse comando aqui ele vai inicializar o nosso uwsgi, no caso para o selectng. Ele deu erro aqui, cadê, ele falhou, porque a gente ainda não configurou, ok? Então a gente vai fazer isso agora mesmo. E aqui também vai ter umas alterações que a gente vai precisar fazer. A gente vai guardar isso aqui para daqui a pouco. Já ia me esquecendo disso. Então vamos lá, aqui o setup. A gente vai editar o nosso arquivo. Opa. Vamos editar aqui. Eu vou usar o nano, mas uma vez você pode usar o que você quiser. Então a primeira coisa que a gente tem que se atentar aqui, ó. Tem várias coisas. E a gente vai usar isso aqui como ajuda, como base. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser editar aqui esse user ID para colocar o usuário selectng, para ter certeza que vai rodar usando esse usuário, e o grupo a mesma coisa, selectng. Como vocês podem ver usando esse exemplo aqui. O local que ele deve se mudar. Ele está sugerindo aqui o select source, a gente vai editar isso, perdão pelo cachorro latindo, para o caminho completo. Se atente para isso, pelo amor de Deus, que o caminho completo faz diferença. Por padrão, se você copiar esse arquivo aqui, esse caminho, perdão, ele não vai funcionar. Você tem que especificar o caminho que você colocou na hora da instalação. No meu caso, foi o /var www.selectng não sei o que. Se você tiver alterado isso, você vai ter que alterar aqui também, ok? Só esse final aqui que não vai fazer diferença. Então eu vou copiar aqui e vou editar isto. No caso vai ser /var www e aqui esse caminho. Não esqueça de alterar isso, pelo amor de Deus, senão vai dar errado, certo? A mesma coisa aqui com o env, o environment. Lembra do nosso das configurações que a gente tinha setado lá no export? É bem aqui que a gente vai especificar de onde que ele vai ler, porque senão ele vai ler um arquivo de configuração padrão do selectng e a gente não quer isso, ok? Então a gente vai editar esse caminho e vai colocar o caminho onde se encontra. Nesse caso, provavelmente o seu vai ser o padrão também, ó, etc selectng settings.yaml, que é o meu caso aqui também, ok? Disable login você pode deixar como tá. Aqui o socket, as permissões do socket,
que a gente vai configurar mais para frente. Você pode deixar assim também, se quiser. Pode mudar a configuração também para, por exemplo, sei lá, em vez de ser leitura escrita, você pode botar só leitura. Eu vou deixar o padrão, ok? Se você não sabe o que é isso, não mexa, deixe como tá. O 6 significa leitura e escrita, resumidamente. Aqui a gente vai deixar da mesma forma, assim, o interpreter, processo master, aplicações preguiçosas, não sei exatamente o que seria. Plugins, vamos deixar o padrão, a maioria das coisas você vai precisar deixar como padrão, certo? Habilitar threads, isso aqui é legal. Que é você informar quantos, salvo engano, trabalhadores vão ficar funcionando. Como assim? O que significa isso? Significa que na hora que alguém conectar, um dos dois, se você tiver dois, vai atender o seu pedido. Se você tiver quatro, um dos quatro vai atender. Isso é bom só para otimizar o teu trabalho. Se você deixar apenas um trabalhador e 4 threads, isso o que vai acontecer vai ser que talvez fique um pouquinho mais lento. Para sites assim pequenos, como é o que eu estou mostrando aqui, eu não espero que você vá subir um site que vai ter um monte de request, um monte de coisa. Provavelmente você não vai precisar se preocupar muito com isso. Eu vou deixar aqui o tanto de threads que a minha máquina tem, no caso são apenas 2, então eu vou editar isso aqui para ficar com padrão. Então eu vou deixar 2 threads para que ele trabalhe dessa forma, ok? Não vou mexer nisso aqui. Se você quiser ler a documentação, aqui deve estar informando melhor sobre. Você pode dar uma olhada para saber o que significa esse %K, porque eu não me recordo, ok? Então, 2 threads, então ele vai usar 2 núcleos do processador para atender. Como o meu tem 2 apenas, você pode usar 2, pode usar menos, pode usar, como eu disse, se quiser apenas uma. O padrão que está sugerindo aqui é 4, mas eu alterei porque eu não tenho 4 threads, eu tenho apenas 2, certo? Próxima coisa que a gente vai ver aqui é o módulo de WSGI que ele vai carregar, a gente não precisa alterar. Isso aqui é importante. Ambiente virtual, que é aquele VEnv que a gente criou do Python. Vamos editar isso agora e vai ser aquele mesmo esquema, o caminho que a gente tinha colocado. Se você não alterou, pronto, vai ser esse aqui. Eu alterei, então não vai ser isso aqui, certo? Vai ser só esse final. No caso é /var www serexng serexpyenv. Foi da forma que eu deixei. Se você alterar isso aqui, não esqueça de verificar. Inclusive, eu tô cabreiro, eu vou conferir se o nome do negócio é isso aqui mesmo. ls.barra serexpyenv mesmo. Então podemos continuar aqui. Vamos voltar aqui, virtualenv. O caminho aqui do Python, no caso, seria o nosso diretório onde está o source. Então a gente vai editar e a gente vai colocar aqui o caminho do source. É a mesma ideia. Se você alterou isso aqui, você vai precisar alterar aqui também o prefixo do caminho. No caso, var www barra serexng. No caso, serexng -source, beleza? Então, por enquanto isso aqui tá perfeito, ok? Aqui o HTTP, se você quiser mexer, você pode, porque como vocês podem ver, ele não tá usando por padrão. Eu vou deixar só porque sim, já que tecnicamente a gente vai usar socket em vez de HTTP. Nesse caso aqui a gente vai habilitar o nosso socket, então a gente vai precisar informar isso aqui. E eu vou colocar bem aqui embaixo. E mais uma vez o prefixo, o meu tá diferente. Se o seu não tiver diferente, você não precisa mexer. É para ficar dessa maneira aqui. Run socket, eu vou até me certificar de criar esse diretório agora, esse diretório run, porque o meu diretório aqui não possui. Eu recomendo que vocês criem, então vamos fazer isso. Vou aqui salvar isso aí, Ctrl S, Ctrl X, mkdir, run, no caso, ls, tanana. Agora tem o run aqui, que é onde o socket vai ficar, só por garantia que ele não vá criar errado. E eu vou dar as permissões do run as mesmas
que a gente tinha visto no arquivo. Então, chmod 666, ponto barra, run, e vou colocar recursivo isso aqui. Pronto. Então a gente já pode, se quiser conferir, olha só. Como vocês podem ver aqui, o run ele já está com essas configurações distintas da maioria. Como vocês podem ver, a maioria tem essas várias configurações diferentes, no caso seria 775. Inclusive, recomendação, altere também o dono para que fique a permissão correta, ok? No caso seria Serex ng dois pontos Serex ng da maneira como a gente fez aqui no diretório run, ok? Como vocês podem ver agora tá tudo certinho. E é isso, basicamente. Vamos voltar lá para o arquivo de configuração. Eu acho que eu vou deixar sempre a configuração disso aqui como sendo aquilo que eu falei, 775, igual aos outros. Se você não sabe o que, é que eu estou fazendo, não faça. É simples assim, tá certo? Então, como dá para ver, ó, a mesma coisa é o que está bem aqui, aqui. E se for o caso, você coloca aqui também. Como você pode ver, tá aqui, que é a mesma coisa que tá aqui e aqui. Beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso arquivo de configuração para finalizar o que a gente estava fazendo. Acho que não falta mais nada. Vamos ver aqui, Static Map eu não sei exatamente o que seria isso, então não mexa. No caso, eu recomendo apenas que você altere a localização, ó, ao invés de usar essa variável, você altere pelo recomendado, ok? O que seria o recomendado? Seria você colocar o caminho completo. No meu caso é o que eu vou fazer. E no meu caso aqui no começo é /var www ao invés do user local. Belezinha? Aqui tem o tempo que vai expirar. O que o static vai expirar, eu não vou mexer. Gzip também. E offload threads também não vou mexer isso daqui. Feito isso, agora sim a gente pode fazer a inicialização do nosso serviço. É até estranho a ordem da manutenção disso vir antes do setup. Eu não sei dizer o motivo disso, mas enfim, faz parte. Ok? Então Ctrl S, Ctrl X para salvar. Agora a gente pode dar de novo aqui o service, o WSGI starter, Serex NG, da forma que a gente havia visto. Agora não deve dar mais nenhum erro, já que a gente configurou o nosso arquivo de configuração. E como vocês podem ver, realmente não deu erro algum. Agora é hora de a gente tornar isso aqui acessível, que é simplesmente você vir aqui no seu servidor web de preferência. Eu vou usar aqui o Nginx. Se você estiver usando o Nginx ou não souber do que você deve fazer, siga, certo? Que é bem simples, na verdade muito simples. A primeira coisa que você vai fazer vai ser instalar o Nginx, apt install Nginx. Eu já tenho instalado, então ele não vai instalar, mas você vai instalar de acordo com o comando que você tiver, e aqui ele está sugerindo você habilitar, caso não venha habilitado por padrão. No meu caso já está habilitado e já está inicializado. Então ele vai vir com algumas coisas por padrão. O meu já está relativamente configurado, certo? Como eu disse aqui, não vai ser exatamente já uma aula de como fazer não sei o que, administração sistema mais específica, mas vou mostrar aqui o básico, certo? Você primeiramente confere se o teu Nginx vai estar com isso daqui. Eu vou dar aqui um grep -i para ver se tem aqui sites enabled no nosso /etc nginx nginx.conf. Como vocês podem ver, essa linha aqui ela está presente, é a mesma coisa aqui. Se não tiver, vocês acrescentam, beleza. E aqui onde entra aquela diferença que eu falei mais cedo de socket versus HTTP do nosso Serex NG, certo? O ideal é a gente usar socket, porque o HTTP a gente vai estar tendo que especificar, a gente vai ter que estar fazendo um pass de proxy. O problema disso é só porque ele vai ocupar uma porta extra, nesse caso aqui o padrão é 8888, e se você não quiser fazer isso, às vezes até se você quiser setar como porta para o acesso do Nginx o 8888, só que vai estar ocupado, beleza? Então para a gente configurar
Isso daqui é bem tranquilo. Eu vou mostrar primeiro aqui o HTTP, certo? Só para vocês verem que também funciona, mas o que eu vou optar vai ser aqui o socket, beleza? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é, se vocês não tiverem um site, deixa eu ver aqui, ls, etc, nginx, sites available. Se você não tiver nada no seu sites available, você vai criar um arquivo, que é o que a gente vai fazer aqui de exemplo, e logo em seguida você vai colocar configurações de servidor. Depois a gente coloca o que está informando aqui, ok? Vamos lá. A gente vai dar aqui um nano, você pode usar o que você quiser, mais uma vez. Você pode botar aqui serexng. Você pode fazer isso e vai escrever exatamente a mesma coisa que eu vou escrever, ou então você pode usar um site já existente, no meu caso aqui eu vou usar o meu, e aqui no final do arquivo você vai começar a escrever as coisas, belezinha? Eu vou fazer dessa forma só para organizar, mas o que você vai fazer aqui, por exemplo, se você já tiver um arquivo, vai ser a mesma coisa num arquivo vazio, vai valer igualmente. A diferença aqui, ó, se você escrever aqui, sei lá, server, se você escrever aqui oi, você vai ter que fazer ln-s etc nginx sites available serexng, o nome que você quiser você pode botar aqui, pode ser qualquer coisa. Você vai criar esse link no nginx sites enabled, e aí pode ser o mesmo nome. Você listar agora o etc sites, opa, nginx sites enabled, vocês vão ver que agora tá o nginx aqui e que ele é um symlink para aquele arquivo. Vocês podem ver aqui. Eu não vou fazer dessa forma, mas se vocês quiserem fazer, façam, fiquem à vontade. Eu vou colocar aqui todo só para ficar organizado, mas a ideia é a mesma. Ou melhor ainda, eu vou fazer com vocês no arquivo separado e depois eu só faço jogar para o meu arquivo aqui, já que é a forma que eu prefiro. Então vamos fazer juntos isso aqui, beleza? Para apagar isso, a primeira coisa que você tem que fazer aqui, ó, server, a diretiva server. Ah, como é que você sabe disso aqui? Porque sim, por que não? Vem aqui, nginx, docs, e aí você vai ter aqui, primeiramente, a documentação. Segundo, você vai ter uma documentação de recomendações, certo? As recomendações de como fazer as coisas. Você vem aqui, só fechar isso aqui, no Nginx Plus, e aí vai ter aqui, ó, Admin Guide, vai ter algumas dicas de coisas que você pode aprender, ó, funcionalidade básica, não sei o que, e etc, etc. Opa. Create Nginx, não sei o que, e arquivos de configuração. Você vai ver aqui que tem várias coisas que você pode fazer uso, ok? Para subir um teu sitezinho, fazer as coisinhas básicas, aqui é o web server. Configurações gerais que você vai poder fazer. Tem aqui tudo explicando bem bonitinho, coisas que você pode querer, pode não querer, e algumas das diretivas padrão. E se você quiser a documentação propriamente dita, é aqui, ok? Então, aqui vai ter bastante coisa que eu vou utilizar aqui, do core, de não sei o que, e por aí vai. E a primeira que a gente vai utilizar é aqui, server, bem simples. Por enquanto, a gente vai simplesmente se ater ao listen, que essa aqui é a forma mais básica que você vai querer. Então, vamos colocar aqui listen. E você vai colocar a porta que você vai estar escutando. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Você pode botar qualquer coisa aqui. E você pode botar também o listen com o endereço IPv6, a anotação é essa aqui, e a mesma porta que você colocou acima. Isso aqui é para IPv4, isso aqui IPv6, como vocês podem ver aqui, ó. IPv6 e IPv4. Certo? E não esqueça um ponto e vírgula, já me esquecendo, senão vai dar erro. Por que você precisa disso? Se você não tiver um domínio ou não quiser colocar na porta 80 para ser acessado via Hidden Service, como eu já vou mostrar,
você vai ter que necessariamente fazer o endereçamento via porta, porque sem porta você não vai conseguir acessar. Outra coisa importante é, se você estiver usando um firewall, você vai ter que abrir a porta correspondente no firewall. Se você estiver utilizando uma máquina virtual, a sua máquina virtual vai ter que estar com a placa de rede em modo bridge, porque senão a sua máquina normal não vai conseguir acessar a porta que você especificou, ok? Feito isso, colocou a porta, você praticamente já está pronto, assim, nesse endereçamento mais básico. A próxima coisa que você vai ter que se preocupar é só simplesmente em colocar aqui as informações. Eu vou fechar isso aqui porque eu não vou mais precisar. Inclusive aqui, ó, tá falando o que eu tô dizendo. Você pode dar uma lida. Server name, tudo isso aqui já já a gente vai mexer. Algumas configurações de segurança, inclusive. Ah, recomendação também, ó. Access. Vocês podem ver aqui na configuração do Nginx que ele informa essa dica aqui, ó, como você desativa os logs. Eu vou ativar tanto o error log como o access log e vou colocar em um caminho específico, aqui no caso meu vai ser var www surex ng logs, ok? E no caso erro.log. Vou copiar isso aqui. Para você copiar da forma que eu estou fazendo aqui, é só você apertar apertar Alt e a tecla A, que ele vai fazer isso aqui. Para copiar, aperta Alt 6, copiou. E para colar é Ctrl U. E eu vou editar isso aqui para, em vez de ser erro, você é access. Ok? Isso aqui é log. Se você não quiser log disso aqui, você edita, em vez de botar esse negócio todinho aqui, você coloca /dev /null. Ah, e se eu não especificar nada, ele vai usar os padrões do Nginx, que aí provavelmente acho que é /var, /log, /nginx, não sei o que. Como eu quero manter logs por pelo menos 24 horas, eu vou especificar esse caminho e eu tenho um script que eu posso mostrar em outro vídeo, que ele vai limpar isso aqui a cada 24 horas, mas durante esse período eu quero que ele fique armazenando tanto o log de erros, ou seja, o registro de erros e também de acessos feito no meu servidor, ok? Configurando essas duas coisinhas, agora é só simplesmente vir aqui e copiar essa informação. No caso, eu vou usar primeiro aqui o HTTP para vocês darem uma olhada. Location barra surex ng. Isso aqui é importante, se tu não digitar isso, talvez não funcione. Você pode até botar a barra, que tecnicamente ele é para te redirecionar. Eu vou testar isso com vocês. Vou deixar a barra por enquanto, certo? E agora vocês vão botar essas várias informações. No caso aqui o proxy path, se você estiver usando isso. Aqui, ó, se atente com a porta. Ah, como é que eu confiro qual que é a porta? Você pode dar aqui um netstat, caso não esteja instalado, você instala. Aqui apt install nettools no Debian, é esse o nome do pacote. Eu vou dar aqui um netstat -l p n t também. No caso, ele vai mostrar as portas que estão escutando e como vocês podem ver, ó, tem várias portinhas aqui. E supostamente iria estar aparecendo aqui a do Surex NG, ok? Caso você rode ele manualmente, ele vai estar dessa maneira. Vamos habilitar isso aqui. A porta que a gente vai utilizar é 1234, certo? No nosso endereço do servidor, ok? Inclusive a gente pode até testar aqui, ó. Como vocês podem ver, não funcionou. Surex NG também não funcionou. Quando a gente colocar aqui 1234, ele vai funcionar na hora que a gente habilitar o Nginx. Ok? Então vamos voltar aqui. Cadê o nano? Aqui no nosso... Pronto. Vamos continuar aqui as configurações, as diretivas. Vou copiar logo isso aqui tudo, para não ter que gastar muito tempo escrevendo. Depois eu não vou usar mesmo isso aqui. Ok? Então, você salva. E aí você basicamente vai dar aqui um Nginx.
"-s reload". O que é que isso aqui vai fazer? Vai recarregar o Nginx. Ele deu um erro aqui. Vamos lá no host e tananã para escutar. Então vamos editar aqui novamente o Nginx. Provavelmente o problema é esse dois pontos. Conferir aqui a documentação. E sim, o problema era o dois pontos. Vamos salvar aqui. Ctrl S. Funcionou. Vamos tentar por acaso acessar isso aqui. Ainda não está funcionando, mas em teoria, 1, 2, 3, 4. Pronto. Cenário que você pode utilizar isso aqui sem maiores problemas. É fazendo isso aqui, ó, que eu vou fazer agora. Python. Opa. Python. É melhor. -c -surex ng Python surex /web-app.py. Acho que era esse o nome do arquivo. No caso aqui tem que melhorar isso aqui. Surex source. Pronto. Fazendo isso daqui, ele vai iniciar o nosso a nossa web app e em teoria ele deve pegar aqui, se não aqui, mas em algum outro lugar. Calma aí. Vamos fazer. Opa. Surex ng source. Tecnicamente ele deve pegar isso daqui. Então vamos esperar para dar uma olhada se ele consegue. Conseguiu. Deixa eu ver aqui, missing, não sei o que, não tem problema. Tentar com 2, 3, 4, que é aquela porta que a gente colocou. Vamos aguardar aqui um pouco. Pronto, era o problema, era só realmente a porta. Mas como vocês podem ver, executando nativamente, ele vai. Executando nativamente, eu digo na mão. Ok? Não recomendo, mais uma vez, porque é um trampo bem chato. Você teria que criar um script só para isso daí. Beleza? Inclusive, se você quiser testar, tecnicamente ele já é para estar funfando. Ó. Você digitar aqui alguma coisa. Olha só. Ele já é para conseguir pesquisar. Bem mequetrefe, mas é para conseguir pesquisar. Ó. Conseguiu? Então, como vocês podem ver, está funcionando. Na hora que eu apertar aqui Ctrl C, ele parou. Isso aqui é naquela porta que eu falei. Ó. Desativei, ele desativou. E quem estava sendo responsável por fazer isso... Quem estava sendo responsável por fazer isso é essas linhas aqui do nosso Nginx, que ele estava passando dessa forma aqui. Então, na hora que a gente digitasse 2.1234, que é a porta, ele ia estar fazendo o proxy, né? Para que, na verdade, a gente estivesse acessando a porta 8888, que externamente não estava habilitada. Mas, como eu falei, isso aqui é muito arcaico, é muito, sei lá, não é legal. Vamos usar a forma que é recomendada. Então, vamos apagar tudo isso daqui. Beleza? E, em vez de usar isso, vamos usar a forma recomendada, que é usando o socket. Vamos copiar tudo isso daqui. Beleza? Opa. Lembrando que eu estou usando o Nginx, isso aqui vai mudar para Apache e outros servidores web. Ok? Então a gente fez isso daqui. Podemos salvar. Dando aqui um Nginx reload e também o service restart no SurexNG. Na hora que você digitar isto aqui, se funcionar, é claro. Vamos, cadê aqui? Nginx, sites available, beleza. Ele, a partir de agora, ele deve começar a funcionar. E por que não funcionou, vocês perguntam. E eu respondo, porque eu sou uma anta e o tanto que eu prego de vocês, para que vocês não fiquem copiando e colando o arquivo, eu acabei copiando e colando e esqueci de editar aqui. Então atentem-se a isto. O caminho não é este, o que eu determinei para o socket, esse arquivo aqui, ó. O caminho que eu determinei não é user local, e sim var www. Agora sim, vamos dar aqui um reload nisto. E voa lá.
Olha só como tá muito mais bonitinho, muito mais simples. E você não tem que se preocupar com aquelas várias chatices, certo? Só que é uma maravilha, ok? Que gato tá funcionando. Ó, aqui vocês podem mudar essas configurações, ó. Pode botar tema, pode botar um monte de coisa aqui que tem por padrão. User interface, não sei o que, ó. Estilo de tema e por aí vai e tal. Vocês podem configurar várias dessas coisas. Mas a gente não vai fazer isso agora, porque eu vou mostrar agora como que você deixa isso aqui público na internet, certo? Se você estiver usando localmente na sua casa, para os seus familiares, para os seus computadores, é simples assim. Você vai digitar isso aqui, a porta que você escolheu, pode ser qualquer porta, e você vai poder pesquisar a partir de agora, ok? Para quem é como eu, que vai ter Raiden Service e também um domínio, vou começar com Raiden Service. É muito simples. Vem aqui no arquivo do Nginx e você vai colocar aqui server name, não esqueça do ponto e vírgula, vai botar aqui o teu Onion Service. Simples assim, você vai colocar aqui o endereço do teu Onion Service, o teu Raiden Service. Eu vou pegar ele aqui rapidamente para vocês. No meu caso, como eu já tenho o meu, eu vou colocar aqui com o seguinte prefixo, certo? O prefixo SerexNG vai funcionar igualmente. Então, SerexNG ponto, vou salvar aqui só para eu copiar o meu arquivo, certo? Meu hostname do Raiden Service. Se você não sabe o que é isso, não está preocupado, não faça. Hostname, copiar isto. Nano. E aí você vai colocar bem aqui, beleza? A partir daqui, se você quiser, você nem precisa mais botar essa porta. Você pode botar agora a porta 80, por exemplo, que é o padrão, porque você pode ter 50 negócios usando a mesma porta e o que vai diferenciar vai ser aqui o server name, que no caso vai ser o parâmetro host da requisição, certo? Então, eu farei isto, vamos salvar, certo? Vamos aqui em Nginx Reload. Vamos ver o que, que ele reclamou aqui. Code not build. Tarana, tarana. Vamos já inaugurar aqui o nosso motor, né? Olha só. Vamos dar aqui a pesquisada pelo erro que deu. Olha só que ideia mais interessante. Então, aqui tem essa informação. Vamos ver aqui como que corrige isso. E é simplesmente mexer nesse parâmetro aqui, ó. Server names, hash bucket size, não sei o que. E a gente vai colocar isso no nosso arquivo de configuração. Olha só que legal. E deve ter aqui esse parâmetro aqui no meio. Vamos ver, server names. Pronto, bem aqui, ó, inclusive. Hash bucket size, eu vou copiar direto daqui para ser mais rápido. Você bota aqui e já era. Salvar isso aí, recarregar. Vamos ver o que, que ele reclamou. Não, tal coisa não é permitido. Directive. Ok, não é permitido nesse arquivo e sim no Nginx Conf. Então, como eu sou imbecil, eu não li aqui. Então vamos alterar isso aqui. Hash bucket size. Ontem é uma informação que tem que estar no nosso arquivo do Nginx. Então vamos editar brevemente isso, tirar daqui, salvar. E ao invés de editar isso, em nginx.conf, vamos procurar se por acaso tem isto. Acho que não. Então vamos acrescentar aqui. E já era. Colocamos aqui e eu acho que tá ok. Não sei se. É simplesmente colocar aqui no nginx.conf e já era. Pronto. Vamos aqui recarregar novamente. Code not build, tanana, you should increase, beleza. Vamos aumentar mais um pouquinho. 128, vou botar aqui o dobro. Agora foi. E se a gente digitar aquele endereço agora, ó. Opa.
esse endereço aqui. No caso, vou copiar só. Melhor, vou dar um cat de novo nisso aqui para eu copiar. Se a gente digitar isto no nosso Tor browser, a gente vai cair por padrão no meu site. Então vou esperar isso aqui carregar, porque vai ser lento. Se a gente digitar aqui com o prefixo serex ng.tananã, a gente deve cair no nosso serex ng. Vamos aguardar aqui um instante. Ambos estão carregando aqui. E no caso, como vocês podem ver, via Onion Service já está habilitado. Olha só, caiu aqui no meu site e no Onion Service está aqui. Então, para você que quer fornecer isso com privacidade, já está aqui disponível. Pô, cara, e agora eu quero botar isso aqui na internet. Como é que eu faço usando o meu domínio? Eu tenho um domínio normal, tipo aquele teu, sidneyp.com, não sei o que, como é que faz. E eu vou mostrar agora. Beleza? Vou fechar a documentação aqui que não vai mais ser necessário. É bem simples. Você vai no teu provedor do domínio, você vai mandar gerenciar o teu domínio, no caso aqui sidneyp.com. Vamos aqui em Advanced. Pronto, bem aqui. Vou acrescentar novos records. Caso vão ser a records, o endereço IP vai ser o mesmo, ok? Você vai ter que especificar isso. Se você tiver se o teu IP for dinâmico, você vai ter que alterar isso aqui. E o host você botar o que você quiser que seja o prefixo. No meu caso, o prefixo que eu vou querer vai ser este aqui, SerexNG. E já era. Você vai acrescentar. No caso aqui eu vou copiar isso aqui para acrescentar esse text record também. No caso, vou acrescentar um text record aqui embaixo. No caso vai ser aqui, ó, txt record. Isso aqui você não precisa se preocupar. No caso vai ser serexng.tananã, que é aquele endereço que a gente acessou. E o host vai ser a mesma coisa, serexng. Acrescentar. Salvar. Ah, já foi salvo aqui as mudanças. Isso aqui é só para fins de documentação. Isso aqui é o endereço pelo qual, quando você digitar sidneyp.com, no caso serexng.sidneyp.com, ele vai atender. Ó. Se a gente digitar por agora xng.sidneyp.com, por enquanto não vai funcionar, porque a gente não especificou isso ainda no nosso Nginx. Ele vai cair para isso aqui. Ó, ele efetivamente caiu para nossa tela inicial, mas não caiu para o que a gente quer. Então, para a gente fazer isso, é simples assim, ó. Você vai mandar aqui editar o teu site e aqui você vai colocar xng e simplesmente será xng.com, ok? Você vai colocar desta maneira aqui. Pronto, é simples assim mesmo. Então, agora, Nginx Reload, certo? A última alteração que a gente fez foi esta aqui, colocar isto. Na hora que a gente digitar aqui, se a gente atualizar sem... tá, meu navegador ele tá com chatice, né? Deixa eu apagar isso aqui. Infelizmente ele tá dando redirect, ele vai ficar dando. Isso aqui é chato, mas bom, faz parte. A conexão segura falhou, porque enfim, não tem SSL. E infelizmente a página aqui ele não está querendo atualizar adequadamente, certo? Mas se você acessar por aqui, aqui deve funcionar. Isso é xng sidneyp.com. Infelizmente ele fez isso aqui porque eu não configurei previamente, mas como vocês podem ver, ó, teoricamente ele deve funcionar. Olha só, funcionou como eu falei. Mais uma vez, aqui não está funcionando porque infelizmente meu navegador ele está redirecionando automaticamente para o HTTP e eu não quero isso, então infelizmente aqui não vou conseguir mostrar, mas para efeitos de funcionalidade, como vocês podem ver aqui, tá tudo certo e já está podendo fazer buscas, ok?
Ah, eu quero adicionar o certificado SSL. Como que eu faço, meu querido? Você já mostrou várias coisas e agora como é que eu adiciono o SSL? Lá vamos nós. Aqui, além do listen, desses dois listens aqui, acrescentar separado, listen 443, que é a porta do SSL. Você pode colocar essa informação aqui. Eu vou abrir a documentação do nosso Nginx novamente. Acho que era isto aqui. Isto. Vamos procurar aqui o listen. Bem aqui. Ó, SSL. Você só vai precisar especificar isso. A mesma coisa para IPv6. Uh, 2.443. Ok. Também SSL. E você vai colocar aqui também o teu certificado, certo? No caso seria, vamos procurar aqui o módulo de segurança. Aqui, ó, SSL Module seria o Certificate Key. Você vai acrescentar essas informações. Eu vou escrever aqui, ó, SSL underline certificate. Você vai colocar aí o caminho. Eu tô esquecido agora o caminho do meu. SSL Certificate Key. Também você vai colocar aqui o caminho. Salvo engano, é barra etc barra Let's Encrypt, já que eu estou usando o Let's Encrypt, Live, Sydney Paper e o resto eu esqueci. Ok. Ops. Ok. Vou aqui conferir com vocês qual que é o Let's Encrypt Live. Sydney Paper. Pronto, aqui é os certificados. Caso seria, salvo engano, cert.pen e privkey.pen, se eu não estou enganado, ok? Então vamos editar aqui e adicionar esses dois arquivos, certpen e privkey.pen. Privkey.pen. Salvar. Eu vou adicionar também aqui embaixo. Adicionar aqui embaixo o. Cadê? DH Pronto, é os parâmetros de Diffie-Hellman, você pode especificar aqui. Eu recomendo que faça isso, na verdade. DHParam. Agora seria etc barra let's encrypt barra e o resto eu esqueci. Deixa eu conferir aqui qual é o. Pronto, é esse aqui. Ok. E você pode dar aqui o include. Include nos arquivos nas configurações do nosso SeraxNG para, perdão, do nosso Let's Encrypt para SeraxNG, dessa forma aqui. Ok? Caso caminho barra etc barra let's encrypt barra isso aqui. Feito isso, Nginx reload, ver se deu certo, cannot load tanana. No such file, let's encrypt cert.pen. Deixa eu ver se eu escrevi corretamente. Aqui, certpen, se não foi isso, então full chain. Vamos tentar aqui novamente. Ou então, o que eu fiz? Ah, já sei qual que foi o problema. Digitei errado. Não é SydneyPay, é sydneypaper.com. Se atentem a isso aí também, beleza? Atualizar o Nginx. Atualizou. Supostamente quando eu abrir aqui. SeraxNG. Tanana. Ele infelizmente tá dando isso. Deixa eu forçar a atualização. Pronto, olha só que bonitinho. Agora tá aparecendo.
Percebam que o cadeadinho está dizendo aqui, ó, conexão não está segura. Por quê? Porque esse certificado a gente acabou de criar esse subdomínio. Então, para você que usa o certbot, eu vou mostrar agora mesmo como você faz a atualização. Você digitar aqui certbot -help all, no caso -help, ele mostra algumas configurações, mas a gente quer ver todas e não apenas parte, ó, help all. Então a gente vai ver algumas configurações para atualizar no nosso certificado. Isso se você já tiver, tá certo? Se você não tem, procura aí como faz. Na verdade, a minha sugestão, ó, landshed.net. Você acessa esse site aqui, procura aqui o certbot HTTPS, que aqui vai ter as instruções bem resumidamente como que você faz para gerar o seu primeiro certificado. O que eu vou mostrar aqui vai ser como atualizar o seu certificado, inclusive aqui uma sugestão de como você faz para ficar renovando ele de forma automática, certo? Dê uma lida nisso que é bem simples, é extremamente simples na verdade, como vocês podem ver, é literalmente um comando que você tem que dar e ele faz tudo para você, ok? Lembrando que você precisa estar com o teu domínio, se tu não tiver domínio, salvo engano, o Certbots não vai conseguir gerar o HTTPS. Pois bem, então o que a gente está procurando aqui é bem simples, a gente simplesmente quer atualizar o nosso domínio. Então, para isso, a gente vai dar aqui um cert only, porque a gente não vai instalar. A instalação a gente fez manualmente agorinha, com aqueles parâmetros de SSL não sei o que, DH para não sei o que. Então, a gente vai usar essa opção, ok? A gente vai especificar qual que é o nosso domínio. No meu caso aqui, ele é sydneyp.com, certo? Então, a gente usa aqui, cadê? A opção cert name, bem aqui. Ó, aqui a gente especifica o nome do nosso domínio e a opção também do Nginx, porque a gente está usando Nginx, né? E por fim a opção expand aqui, ó. Isso aqui geralmente é bom usado, é bem utilizado com esse comando aqui, ó, -d. Então o comando é certbot -nginx, a certbot cert only, porque a gente não vai instalar, a instalação a gente fez agorinha, direto no Nginx. -cert, tracinho name, sydneypeople.com. Isso aqui é o nome do nosso domínio. Ah, eu quero renomear, eu quero revogar, eu quero não sei o que. Tudo aqui tá explicado bonitinho como você faz, ó. Você pode simplesmente vir aqui e aqui, ó. Na parte de certificados, você pode dar um delete, você pode listar os certificados, deletar, renovar, revogar, reconfigurar, no caso, por exemplo, para renomear, etc. Inclusive, se tu quiser ver a tua lista de certificados, você pode fazer isso aqui, ó. E no meu caso vai mostrar que eu tenho somente esse aqui, o nome do certificado é esse que a gente vai utilizar, a gente já estava utilizando. Então, inclusive eu confundi, no Nginx não é cert.pen, é fullchain.pen, certo? Então vamos alterar já isso daqui no Nginx antes de qualquer coisa. xng não é o cert.pen, sim o fullchain.pen. Inclusive se a gente der aqui, ó, Nginx reload, por enquanto ainda vai continuar desse mesmo jeito, com cadeadinho, porque a gente não atualizou. Então vamos rodar aqui o comando que a gente estava prestes a rodar, ok? E a gente vai acrescentar o certificado, ele vai perguntar, todo bonitinho, pra gente, ó. Ele deu aqui, ó, ele perguntou, keep existing certificates for now, e renew and replace. No caso, ele aparentemente não conseguiu enxergar o nosso SerexNG. Então o que é que vamos fazer? Vou cancelar aqui. sydneypeople.com, www.sydneypeople.com, SerexNG sydneypeople.com. Expand. Ele deve não fazer mais isso aqui, ó. Não dizer que vai remover, porque a gente não quer remover, a gente quer acrescentar. Você vai adicionar o seguinte certificado, é isso que a gente quer, exatamente isso aqui, e a gente não vai remover nada. Então, vamos dar aqui o update. Olha só, ele vai renovar e vai acrescentar o nosso domínio. E na hora que ele ficar tudo certinho, vamos ver se deu certo. Successful, tanana, tanana. O caminho é o mesmo. Se a gente agora atualizar isso aqui, forçar a atualização, vamos ver se agora o cadeadinho. Pronto, o nosso certificado agora tá tudo certo. Se a gente der de novo aqui o certbot certificates, ele mostra que
foi acrescentado o nosso certificado do Cerex NG. Epa, 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 voltei. Aqui sou eu do futuro para dar mais uma dica aqui interessante. Como vocês podem ver, não sei em que momento do vídeo esse trecho está sendo adicionado, mas aqui, como vocês podem ver, eu consigo acessar pelo meu endereço normal o Cerex NG e no Tor Browser também, ó. Consigo fazer o acesso via Tor, já que a gente especificou isso bem aqui, que o host da requisição teria aqui, ó, o meu domínio da meu Onion Service e o subdomínio aqui CerexNG. Mas se você acessou já o meu site aqui, ó, que inclusive está acessível na Onion, você vai perceber o seguinte: quando a gente acessa, ele está anunciando o domínio.onion, e quando a gente clica, ele faz o redirect para a versão do Onion Service. Então, como é que a gente faz isso para que apareça isto aqui? É isso que eu vou mostrar agora, né? Para que a gente esteja aqui, apareça o botão e a gente caia aqui. É bem simples, na verdade. Aqui, segundo a documentação do Tor Project, a gente pode abrir. Você vem aqui em menu, vai em comunidade, você vai descer, vai procurar aqui, ó, Onion Service. Vai procurar aqui no meio de Onion Services. Por padrão, você certamente vai querer isso aqui, caso você já não tenha feito, mas se você está aqui é porque já fez. Então a gente vai clicar aqui em Advanced Settings. E aí a gente vai vir aqui, ó, Onion Location. Para que serve isso? Serve para anunciar a versão Onion do nosso serviço. Então, como vocês podem ver, ele mostra aqui com Apache. Deixa eu botar em full screen para ficar melhor. E mostra também com o Nginx. E é muito simples, é você adicionar aqui, ó, add header, Onion Location e o nosso endereço da Onion. Então vamos fazer isso aqui, eu vou até colocar em full screen aqui o nano. Então vocês vêm aqui, vou colocar aqui em cima, add header, e aí simplesmente colocam aqui o endereço. Lembrando que tem que terminar aqui com .onion e vocês têm que colocar aqui também o protocolo. Nesse caso do Onion, HTTP. E aqui o que vocês vão estar anunciando. No meu caso, vou copiar só até aqui, porque o Onion já tem ali. E pronto. A gente pode salvar. Essas informações que eu coloquei aqui em cima, que eu não mostrei no vídeo, isso aqui é opcional, certo? É só para basicamente ele ver se a conexão é HTTP e se for, ele vai fazer um redirect para a versão HTTPS, exceto se for um domínio Onion, certo? Porque se for, ele não vai fazer esse redirect, e se não for, ele faz e aí vai para o HTTPS que é o mais adequado. Então vamos salvar, Ctrl S, Ctrl X para sair. E sim, eu já modifiquei o arquivo da forma que eu falei que eu faria. Simplesmente eu coloquei no final do meu, ó, deixa eu até mostrar para vocês. Aqui tá o começo do meu com as minhas informações e aqui embaixo tá o do Cerex NG. Ok? Mas vocês podem ver, funciona igual. Então, a gente vai aqui em Nginx, Reload. Vamos aqui no nosso Tor Browser. Vamos aqui atualizar a página e aqui deve aparecer que o domínio da Onion está disponível. Pronto, ele inclusive, ó, redirecionou a gente para o HTTPS e ele mostra aqui, ó, .onion available. Quando a gente clicar, vamos aguardar aqui, ele redireciona a gente para cá, o nosso domínio aqui .onion. Então é só uma dica rápida que eu quis mostrar para vocês referente a vocês adicionarem aqui, ó, o header Onion Location, belezinha? Então é isso, continuem com o vídeo. Como que você agora configura da forma fácil? Vamos abrir aqui o nosso etc Cerex ng settings.yaml e você vai simplesmente alterando conforme sua necessidade. Todas as possibilidades possíveis de configuração estão aqui, ó, nesse arquivo Cerex ng, o source no diretório Cerex ng settings.
Só que tudo você tem um monte de coisa, eu não vou mostrar como faz isso, vou mostrar só como ativa alguma instância ou desativa, e tema escuro e etc. Então, como vocês podem ver, ó, aqui é o padrão, aqui user interface, como que a gente faz para ativar outro tema, por exemplo, deixar por padrão tema escuro. Então, segundo aqui é o nosso arquivo de configuração, a gente vem aqui na parte de UI e a gente procura aqui, ó, theme args, e a gente acrescenta isto. Opa, vou copiar e colar isso para vocês verem. E aqui no nosso arquivo, UI, vou colar, pronto. No caso, vou alterar de alto para dark. Vou salvar, vou dar aqui um service para reiniciar e supostamente ele deve alterar aqui o tema padrão do SerexNG, certo? Vou voltar aqui para a tela inicial do SerexNG para vocês darem uma olhada. Vejamos. Pronto. E como vocês podem ver, eu não alterei ali. Ele alterou sozinho para ficar dessa maneira aqui. Basicamente esse é o princípio da configuração. Por que que é bom fazer isso, não já chegar, copiar tudo e fazer um monte de coisa? Porque vai ter coisa aqui que você vai querer habilitar e vai ter coisa que já vai estar habilitado por padrão e aí lá vai e vai dar um trabalho bem grande, ó. Aqui engines, ó. Para certas engines ele vem por padrão isso. Ah, eu quero ativar, por exemplo, sei lá, o Bing e quero desativar o Google, um exemplo. Aí você, ao invés de ter que copiar aquela configuração todinha, você pode manualmente, e se você não quiser mexer nisso aqui, você só faz a alteração do Bing e do Google. É muito simples, eu vou mostrar aqui como exemplo, certo? Então, vamos lá. Aqui essa parte do tema escuro eu já fiz, eu vou alterar mais uma coisinha, ó. Se vocês botarem aqui para pesquisar, por exemplo, gato, a gente vê foto de gato. Vocês podem ver, inclusive, ó, tá vendo esses autocompletes? Isso daí é porque está habilitado por padrão em uma configuração. Perceba que ele deu resultados, ó, baseados no navegador e com moderação. Então vamos editar isso para desativar essas várias coisas. Primeiramente, vamos desativar o autocomplete. Salvo engano é no para você desativar. Vamos conferir aqui, ó, em search. O autocomplete, na verdade é só você tirar qualquer coisa. Se você quiser Google, você bota. Aqui é o Google, não sei o que, não sei o que. Que é aquela coisinha que a gente digitou aqui. E ele já apareceu algumas coisas. Eu vou botar nada, porque eu não quero o autocomplete. Safe Search eu vou botar 0, porque sem moderação os resultados. Certo? Idioma padrão. Isso aqui, ele vai... o padrão dele é o auto, que vai autodetectar. Como a gente pode ver naquela configuração. Bem aqui não. Bem aqui, ó. E aí os resultados vão ser baseados nesse idioma. E a gente não quer isso, então a gente vai botar... No caso, se você quiser botar em português, ó. Você vem aqui, adiciona default lang. E aí você vai botar aqui PTBR, dessa forma. Que é em inglês, tracinho US. Que é automaticamente alto, como já é o padrão dele. E esse padrão aqui, ele vai basicamente adivinhar baseado no idioma do navegador. No meu caso, meu navegador está em inglês, então ele vai ler em inglês. Ah, você quer que ele tente adivinhar sem fazer essa distinção, baseado no que você escreveu, ele já capte. Você faz como o que eu vou fazer, bota all. Vamos fazer isso aqui, dar um restart nisso. Olha só, ele mudou de all para perdão, ele mudou de autodetect para all. E desativou o autocomplete. Isso aqui, por usuário, ele pode querer alterar, se for da vontade dele. Ó, aqui o Safe Search também. E eu vou mostrar a mudança de uma Search Engine para vocês verem. No caso, duas. Por exemplo, eu vou habilitar aqui o Bing e vou desativar... Deixa eu ver aqui. O Quant. Fazer essas duas coisas. Ativar o Bing e desativar o Quant. Para isso, editar isso aqui. Vem aqui na parte de Engines. E aí você vai simplesmente chegar aqui, ó. Na documentação, procurar aqui, no meu caso eu quero ativar o Bing, procurar aqui por Bing. Olha só como é muito simples, você vai pegar isso,
vai chegar aqui, copiou, colou, disabled, bota false, e voa lá, o Bing vai estar ativado. Eu quero desativar aqui o Quant. Vamos ver aqui, Quant. Ele tem aqui várias informações, no caso, vai ser só isso aqui mesmo, name Quant. Só o que eu preciso fazer é colocar aqui, ó, no nome engine e botar aqui o disabled, dessa maneira aqui, ó, name, dois pontos, Quant, engine, Quant. Nem precisa mexer nessas outras coisas aqui, de shortcut, de não sei o que, só precisa mexer no que for do seu interesse, que no meu caso é só alterar aqui o disabled e botar aqui true. Salvar, reiniciar aqui novamente, e se a gente esperar aqui terminar, a gente faz aqui a atualização, vocês vão ver, opa, ó, deu aqui um erro, provavelmente a configuração saiu com algum probleminha. Então vamos conferir aqui. Ok, vamos salvar aqui, reiniciar novamente. Vamos aguardar aqui para ver. Pronto, atualizou. Realmente eu não sei qual que foi o problema que tinha ocorrido no outro momento, certo? Não sei se é falta de espaço, espaço a mais, espaço a menos, mas tinha bugado. Então você só precisa fazer isso aqui. Precisa botar o nome e dizer se está ativado ou não, ou configurar mais coisa que não exista e tudo. Você vai configurando de forma modular. Então, como vocês podem ver aqui, o Bing está ativado e o Quant está desativado na nossa configuração, certo? Então isso aqui vai bem longe, vocês podem ler aí cada uma dessas search engines e configurar manualmente. Eu não vou fazer isso aqui com vocês, mas vocês podem fazer, certo? E recomendo depois fazerem backup do arquivo de configuração, esse aqui. Tem aqui para as engines gerais, para engines de imagem, tem aqui, sei lá, para engine de vídeo, algumas como por exemplo aqui, cadê? O InVideos. Deixa eu ver se eu encontro aqui, InVideos. Aqui, por exemplo, em NVIDIA, você consegue botar as instâncias que você quer do seu NVIDIA para que ele utilize tudo. E, inclusive, aqui, ó, tem as instruções já no padrão. Se você descer aqui, por exemplo, usando esse exemplo do NVIDIA, olha só. Ele tem aqui a configuração completa e, como eu mostrei para você só precisa do nome e dizer se está disabled ou não. E nesse caso aqui, por exemplo, você pode dar aqui, ó, base URL e botar instâncias que sejam do seu agrado, por exemplo, para quando a pessoa clicar, para que ele busque usando essas instâncias. Ah, redirect, como é que faz redirect? Também tem aqui, ó, redirect. Deixa eu procurar aqui. Pronto, tá aqui, ó, na verdade é hostname replace. Essa configuração aqui, que salvo engano é um plugin, você pode habilitar que na hora que alguém digitar aqui, por exemplo, qualquer coisa, ele automaticamente vai substituir, usando expressões regulares, por exemplo, youtube.com, para a instância do InVideos que você desejar. Isso é bem legal, eu diria. Ah, Twitter, usando o Niter. E aí vai da sua criatividade e suas habilidades com regex, beleza? Então você pode ativar esse plugin aqui também, ó, aqui na parte de plugins. Deixa eu ver se eu encontro fácil aqui. Fica aqui, bem aqui. Vocês habilitam e vocês especificam os nomes, os plugins habilitados, que, enfim, você vai desejar. Aqui tem esses vários que já vem por padrão. Se tu quiser, você pode olhar plugins que a galera programa por aí. E aqui o plugin do hostname replace. Não sei se tá aqui nesse e-mail. Deixa eu ver se eu consigo encontrar pesquisando. Hostname. Tá aqui. Você vai habilitar aqui, ó. Descomentar isso. E descomentar isso. E descomentar isso se quiser o replace dos hostnames. Então é isso, meus caros. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Vocês configuram aí as engines de vocês. Se quiser, dá até para customizar a interface desse negócio aqui direto no diretório do Source. Você vai, salvo engano, em Source e um caminho aí. Deixa eu ver aqui no GitHub que é mais fácil. Vai ter os arquivos que você pode alterar tema, pode alterar um monte de coisa, ó. Vou ver aqui com vocês. Acho que é SerexNG, bem aqui. Cadê?
static, provavelmente, tempos, ó. Temas, pronto, aqui você pode configurar temas, pode configurar CSS, você pode configurar um monte de coisa, que é o caminho para quem for entusiasta de fazer os seus próprios temazinhos, beleza? Ah, outra coisa legal que eu já esqueci de mostrar, nano, tanana. Vocês podem botar aqui, ó, base URL, ativar e botar o teu endereço, que no meu caso aqui eu vou botar, ó, https xng.sidneypeople.com. E aí ele vai usar essa URL, beleza? Vocês podem fazer isso aí também que vai estar dando bom. E questão aqui de manutenção, como atualizar é muito simples, na verdade. Aqui ele disse que se você usou o script, você vai usar o script. Se não, é só você vir aqui, ó, e no teu usuário, git pull. Olha só, calma aí, git, opa, cd, xng source, git pull. Na hora que você fizer isso, ele vai puxar as atualizações e tudo vai estar certinho. É simples assim mesmo. Se você quiser conferir aqui o script, essa opção, ele deve fazer mais ou menos isso e talvez atualizar o arquivinho lá do o WSGI. Mas resumidamente é assim que você atualiza e é muito fácil mesmo. Beleza? Então é isso, tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo vídeo que provavelmente vai ser com o Invideos. É isso, valeu, tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo.